pouquinho mais a fundo a história de Noé. Porque alguns falaram assim, eu conheço a história de Noé. Mas se perguntar com quantos anos Noé foi pai? A Bíblia diz que a geração de Adão, ela começou a se corromper de uma tal forma, irmãos, que Deus, ele olhou para a humanidade e se desgostou. Deus, ele olhou para a humanidade e falou assim, olha, não tem ninguém que se salve. Deus olhou para a humanidade e falou assim, estão todos se perdendo. E Deus, ele arquitetou, planejou algo no seu coração, destruir a humanidade. Porque Deus olhou para a humanidade e não viu um justo sequer. Só que os olhos do Senhor começaram a descorrer sobre a terra, ou a percorrer. E a Bíblia diz que encontrou Noé, um homem justo. Noé é um dos 8 homens descritos na Bíblia sobre ser justo. Noé é um deles. Noé, ele agradou aos olhos de Deus. Noé, ele agradou aos olhos do Pai. E a Bíblia começa dizendo a respeito de Noé, dizendo assim, olha, e tinha Noé a idade de 500 anos, quando gerou Sem, Cão e Jafé. Na idade de 500 anos, ele gerou Sem, Cão e Jafé. A Bíblia, quando ela fala a respeito da linhagem dos filhos, é sempre pelo mais velho. Sem, então era o mais velho. Cão era o do meio. E Jafé, o mais novo. Com 500 anos, vamos colocar aí, 500 anos começou a gerar filhos, que seja um filho por ano, 503 anos. Com 503 anos ele gerou a Jafé, o filho mais novo. Uma família abençoada. Amém? Uma família abençoada. No meio de tanta maldade, no meio de tanta perversidade, a família de Noé agradou aos olhos de Deus. E Deus falou assim, olha, não vou ficar muito tempo aturando o que a humanidade está fazendo. Eu vou destruir a humanidade. E foi e contou os seus projetos para Noé. Noé, o meu coração está desgostoso com a humanidade, com o homem que eu criei. Portanto, faça uma arca, porque eu vou enviar chuva. Irmãos, naquela época não chovia da forma que nós vemos. Diz alguns estudiosos que a chuva era diferente. A Bíblia diz que no Éden saía água de baixo para a terra em forma de vapor e ela regava as plantações. Então não era chuva como desse tempo que nós vemos hoje, vai chover, os céus vão se abrir e tome chuva. Era algo que eles não estavam acostumados. Preste muita atenção. Preste muita atenção. Eles estavam se casando, se dando em casamento, curtindo a vida, fazendo o que era agradável à carne, mas quando Deus falou algo para Noé, olha, eu vou enviar chuva, aí veio uma ordenança. Repita comigo, ordenança. Mais forte, ordenança. Qual é a ordem? Construa uma arca. Construa uma arca. Para que uma arca? Eu vou mandar chuva. Eu vou mandar um dilúvio de toda a terra, em toda a terra. Alguns pesquisadores, eles foram estudar e chegaram à conclusão que era impossível as águas encherem todo o planeta. Aí uns outros estudiosos que defendem a Bíblia, cientistas, eles pegaram e falaram assim, não, é possível. Primeiro porque naquela época não havia divisão de continentes. A placa da Terra era unida. Então a Bíblia diz que foi em toda a terra. E quando a Bíblia fala a respeito de uma história, o primeiro ponto da exegese, ou seja, o estudo do texto, é ver a literação do texto. Então foi toda a terra.
Deus falou, eu vou mandar chuva, vai cobrir toda a terra, vou destruir com toda a raça humana. E lá começa um homem no meio de uma sociedade ímpia, uma sociedade perversa, um homem com 3 filhos, 3 noras, começa um desafio a obedecer uma ordem de Deus. Qual é a ordem? Construir uma arca, porque em um determinado momento Deus ele vai abrir as comportas dos céus, a janela dos céus, vai abrir os portais dos rios e assim vai inundar toda a terra. Era uma ordem, construa a arca. Construa a arca. Por que construir a arca? É uma ordenança. Segundo, é uma promessa. Repita comigo, segundo, promessa. Qual é a promessa? Eu vou destruir. Qual é a promessa de Deus? Eu vou mandar chuva. Irmãos, agora você imagine uma família no meio de uma sociedade ímpia, trabalhando, construindo praticamente algo que aos olhos humanos era loucura. Um grande barco. Aí chegava alguém e perguntava, por que esse grande barco está construindo, Noé? Porque Deus vai mandar chuva. O que é chuva? Deus vai abrir os portais dos céus e vai derramar chuva. Deus vai destruir a humanidade. Irmãos, imagine a zombaria que começou na vida de Noé. Os amigos, os parentes. Mas a sua família segurou na ponta da corda e falou, eu estou com você, pai. Vamos lá. Os filhos seguraram na ponta da corda e falaram, eu estou junto, estamos juntos, vamos trabalhar. E começaram a trabalhar porque era uma ordenança. Era uma ordem de Deus. Construa a arca. Irmãos, eu quando frequentava a escola bíblica, que era criança, algumas professoras falavam algo para nós. Diziam que a arca demorou 120 anos para ser construída. Aí eu peguei, depois de um tempo eu comecei a ler a Bíblia e a entender o texto. Aí eu peguei e falei assim, bom, Noé, ele começou a gerar Sem, Cão e Jafé com 500 anos. E a Bíblia diz que com 600 anos ele entrou na arca. Então não dá 120, né, irmãos? Está faltando aí alguns números aí. Bom de matemática, se arredondar 500, 600 entrou na arca, dá 100 anos aí. Tá? Os filhos deles ajudaram, porque ele gerou Sem, Cão e Jafé, e depois que Deus foi falar. Então vamos jogar aí, né, de 80 a 90 anos. Vamos colocar aí. Mas imagine, independente do tempo que se passou, se fosse 10 anos, um homem construindo um barco. Porque ele se agarrou a uma ordem e a uma promessa, que Deus ele vai mandar chuva. É uma suposição, não é 10 anos, é muito mais. Imagine a quantidade de pessoas que chegou diante dele. Uns até começaram a ajudar, acredito eu. Mas depois desistiram, isso é loucura. Jamais isso vai acontecer. E a Bíblia diz que quando Noé tinha 600 anos, Deus deu a ordem. Noé, entra na arca, você, a sua família, um casal de animal sujo e 7 casais de animais limpos entram na arca. Irmãos, não me pergunte como que os animais foram até Noé. É Deus no negócio. Quando Deus promete, Ele cumpre. Amém? Ele é o dono de tudo. Ele faz coisas que aos nossos olhos é impossível. Deus ele faz. Amém? Deus ele faz. Nós estávamos aqui sexta-feira para você ver como Deus trabalha no impossível. Sexta-feira chegou um pedido de oração para um menino chamado José Felipe. Uma criança praticamente recém-nascido. Estávamos aqui orando sobre cura. Fizemos um momento de oração, de intercessão. Pessoas apresentaram um menino que estava com um diagnóstico praticamente aos olhos do médico ia ter que abrir, fazer transplante, trocar por órgãos do seu corpo. Uma criança. Mas a oração, ela é poderosa. A oração, ela é eficaz. E Deus, ele faz coisas impossíveis. Eu sempre digo que a oração, ela é onipresente. Ela alcança a pessoa onde quer que ela estiver. Se você orar, se você acreditar, basta um se colocar na brecha que Deus ele realiza o impossível. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos.
A criança foi alcançada lá no Paraná. Antes de mexer com a criança, os médicos fizeram outros exames e mais exames, e constataram que a criança não tinha nada. Deus operou o milagre na vida da criança. Aleluia! Deus, Ele é o Deus do impossível, então aqueles animais entraram. E a Bíblia diz que, quando eles estavam na arca, Deus, Ele fez, ou pediu para Noé fazer uma janela naquela arca, que tivesse tranca somente para o lado de fora. E eu fiquei me perguntando, por que a tranca para o lado de fora? Deus trancou a arca. E na bondade de Noé, ele abriria aquela porta para pessoas entrarem. Porque, irmãos, uma coisa é a pessoa não acreditar quando não está vendo, mas quando começa a ver, a pessoa entra em desespero. Aí ela fala, não, realmente era verdade, olha, a chuva começou a cair, Noé entrou na arca, Deus fechou a porta e mandou chuva, 40 dias e 40 noites, imagine o desespero para aquela geração, homens, mulheres, crianças, chorando, gritando, implorando, Noé, tem misericórdia de nós, abre essa arca, Noé, tem misericórdia, nos ajuda, não deixa meu filho morrer. Mães desesperadas implorando, ao menos o meu filho, ajuda o meu filho. Noé, nos ajude. Mas era tarde, irmão, a chuva começou a descer. E eu fiquei imaginando, porque a Bíblia diz que Deus, Ele abriu a porta dos céus, as comportas dos rios, e saiu água de baixo para cima e de cima para baixo. E a Bíblia diz que as águas atingiram as montanhas mais altas, e 7 metros acima. Era água que tinha para dar e vender. E a Bíblia diz que sobre a terra morreu animais, homens, tudo que respirava, que rastejava sobre a terra, morreu. Morreram. 40 dias e 40 noites chovendo. E uma família na arca. E eu quero dizer para você que não era fácil viver dentro da arca, irmão. Quem tem cachorro aí diz amém. Cachorro faz sujeira? Imagina dentro da arca como é que era, meu irmão. Gato faz sujeira? Imagine um elefante. Imagine a girafa. Imagine tigre, leão. Macaco fazendo presepada. Imagina dentro daquela arca, irmãos. Irmãos, Noé ficou dentro da arca 117 dias com a sua família e com os animais. Irmãos, você imaginou 117 dias dentro de um barco gigante cheio de animais? Animais de todos os tipos? Tendo que conviver? Tendo que se adaptar? Não era fácil. Não era fácil, meu irmão. Só que eles estavam embaixo de uma ordem e de uma promessa. E a Bíblia diz que Deus se lembrou de Noé dentro da arca. As águas começaram a baixar. Vocês conhecem a história, ele manda um corvo. O corvo não volta, porque corvo gosta de cadáveres, né? Corvo gosta daquilo que está morto. E era o que mais tinha, boiando sobre as águas. Então o corvo não voltou. Noé envia uma pomba, a pomba vai e volta. Passados-se mais 7 dias, Noé solta novamente aquela pomba, a pomba vai e não volta mais. Noé falou assim, opa, mais 7 dias.
Mas 7 dias eles saíram da arca. E quando eles saíram da arca, ali Deus, Ele chamou a Noé. Noé fez um pacto, uma aliança, fez um altar, fez uma aliança ali com Deus. Novamente, de fidelidade, de estar na presença de Deus. Noé fez adoração, invocou o nome do Senhor. E Deus olhou, se agradou de Noé novamente. E ali Deus, Ele faz uma aliança com Noé, dizendo: Noé, eu me arrependi de destruir a raça humana. E coloquei no meu coração, não vou mais destruir da forma que eu fiz. E todas as vezes quando chover sobre a terra, um sinal estará no céu, e através desse sinal eu vou se lembrar da aliança que hoje eu faço com você, que eu não vou destruir mais a terra com o dilúvio. Conhecemos essa aliança, qual é? O arco-íris. Todas as vezes quando chove, você vê o arco-íris no céu, símbolo da aliança. E Deus, Ele lembra da aliança que Ele fez com Noé. Noé era justo, era íntegro, sim ou não? Irmãos, mas ninguém é perfeito. A Bíblia diz que Noé, ele sai dali, planta uma vinha, bebe, até não conseguir mais ficar em pé. Muito vinho, uma bebida doce que quando sobe você fica alegre, e depois vem o desespero, dor de cabeça e tudo mais. Noé, ele estava bêbado dentro da sua cabana, e chegou o seu filho Cão, filho do meio. Olhou a nudez do seu pai, saiu da tenda e começou a falar para os seus irmãos: olha, o pai está bêbado, está nu lá dentro. Os irmãos, o mais novo e o mais velho, foram lá, pegaram uma capa, entraram de costa, para não ver a nudez do pai, e cobriu o pai. No outro dia, Noé fica sabendo do que o seu filho do meio fez, Cão, e amaldiçoa o teu filho, dizendo que a geração dele servirá a geração de Jafé e também de Sem. Eles serão poderosos. Cão, porém, a geração de Cão servirá a eles. Eu quero deixar aqui algo para você. Deus, Ele vai falar com você e olha, tome cuidado da forma que você comece, mas também vigie a forma que você termine. Muitas pessoas começam bem, mas terminam mal. Muitas pessoas começam muito bem, mas terminam mal. Tem outras que começam mal e terminam bem. Não importa o jeito que você comece, sim é o jeito que você vai terminar. E esta pregação, meu amado, é sobre Jesus voltará. E eu quero aqui fazer uma analogia sobre Cristo voltará, porque a mesma geração de Noé é a geração que nós estamos vivendo. Os homens se dão em casamento, os homens estão brincando com a palavra de Deus, os homens estão zombando da palavra de Deus. A ordenança que Deus deu para Noé: ei, construa uma arca. Hoje nós temos uma ordenança. Pastor, qual é a ordenança? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E nós estamos embaixo dessa ordenança, declarando que Jesus está voltando. Ei, Deus, Ele deu uma ordem, Noé cumpriu. Jesus deu uma ordem, nós temos que cumprir se nós estivermos engajados no projeto de Deus. Ele irá voltar. E a ordem é: pregue a Cristo, insta tempo e fora de tempo. Pregue a Jesus com tempo e fora de tempo. E muitos de nós hoje passamos o dia inteiro trocando mensagens no celular, mas não falamos de Jesus para ninguém. A primeira ordem está sendo quebrada, e pessoas estão gemendo, pessoas estão perecendo, pessoas estão precisando ouvir: ei, Jesus, Ele vai voltar. A trombeta vai tocar. Jesus, Ele vai voltar. Estamos embaixo de uma ordenança e nós não cumprimos essa ordem imperativa de pregar a Jesus, de falar de Jesus. É mais fácil falar da vida do irmão do que falar de Jesus. Temos a dificuldade, meu amado, de abraçar aquele que está jogado na sarjeta, mas temos a facilidade de poder postar textos ou muitas das vezes acusações nas redes sociais.
E falamos que somos a geração que estamos declarando: Jesus voltará e vai me levar para o céu. Será mesmo, irmão? Então vamos aprender um pouquinho com Noé. Homem íntegro, justo. Se Deus ele te chamou, ele viu esse potencial. Se Jesus te chamou, ele viu isso em você. Você é justo e íntegro. Ele sabe que você pode. Ele acredita em você. Ele deposita confiança em você. Ele deu autoridade para você. Ele falou: vai, vai, eu sou contigo. Levanta-te e resplandece, porque já vem a minha luz e a minha glória nasce sobre ti. O meu Espírito está sobre você. Ele te ungiu para você poder partir, pregar o Evangelho, anunciar àqueles que estão cativos, estão presos. Vai, o Senhor te escolheu. Mas nós esquecemos que nós estamos embaixo de uma ordenança. Quando você perde a noção dessa ordem, para você o Evangelho se torna um fardo pesado. Você faz por fazer. Mandou levantar as mãos, levanta porque o pastor mandou. O culto fica pesado, fica com sono, fica cansado. Porque você não entende a ordem, ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Você está acomodado, de braços cruzados. Irmãos, quem fica de braço cruzado é fácil, sabe por quê? Porque quem está de braços cruzados está parado. E quem está parado, ele arruma defeito. Já percebeu isso? Veja onde você trabalha. Quem está parado, geralmente ele arruma defeito. Por que não faz assim? Por que não faz assado? Por que não é assim? Por que não é assado? Porque ele está parado, ele está com tempo. Quem está parado, ele tem tempo de ver defeitos. Ele tem tempo de ver o que os outros estão fazendo. Mas Jesus, ele deu uma ordem para todos. Para todos, para todos. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Você foi chamado para poder falar a respeito de Jesus, declarar que um dia ele vai voltar e abraçar a causa e falou: olha, eu estou embaixo de uma ordem. Jesus mandou dizer que ele está voltando. Ele me levantou do pó, ele me tirou lá da onde ninguém me encontrou. Jesus me encontrou, me levantou e falou: agora vai e fala do meu amor. E nós esquecemos, aleluia. E muitas das vezes nós esquecemos, meu amado. É um perigo muito grande quando você se esquece da ordem. Por quê, pastor? Quando você se esquece da ordem, você se esquece da promessa. Qual é a promessa? Irmãos, deixa eu falar a promessa para você. Jesus voltará. Jesus, ele estava junto com seus discípulos. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele ficou mais 40 dias andando sobre a terra junto com seus discípulos. Mas chegou um dia que ele estava no Monte das Oliveiras, estava dando as últimas instruções, falando: olha, permaneça em Jerusalém, que lá vocês serão revestidos do alto, descerá poder sobre vocês. Fiquem lá até que vocês recebam a visitação do Espírito Santo, desça sobre vocês poder, para que vocês possam sair e ser as minhas testemunhas. Jesus estava falando isso, e a Bíblia diz que quando Jesus falava, ele começou a subir, a ascender aos céus. E a Bíblia diz que quando chegou a uma determinada altura, apareceu 2 homens de branco, 2 anjos, e se colocaram diante de Jesus, e Jesus começou a subir até sumir nas nuvens. E aqueles anjos olhou para aqueles homens e viram eles olhando para o alto e disse: eis, varões galileus, por que vocês estão olhando para o alto? Este mesmo Jesus que vocês viram subir, ele há de descer. Aleluia! Oh, glorificado e exaltado seja o Senhor. É promessa ou não é? É promessa ou não é? Estamos embaixo de uma promessa. Aleluia! Outra promessa, Tessalonicenses capítulo 4, Paulo ele fala para os irmãos da igreja de Tessalônica que estavam ansiosos. Era uma ansiedade tão grande para ver Jesus, que eles tinham cruzado os braços e parado de trabalhar, dizendo: Jesus vai voltar amanhã, não precisamos fazer mais nada.
Quando nós falamos de arrebatamentos, quando nós falamos a respeito da vida de Jesus, nós temos que preparar a igreja para 2 tipos de arrebatamento. Qual é? O primeiro é, essa noite você pode partir, você pode ser arrebatado. Você tem que estar preparado, porque você não sabe a hora que Jesus vai te chamar. Você tem que estar preparado, meu irmão. Você não sabe o dia da tua morte. É o dia que você vai ter um encontro, ou bom ou ruim, mas você vai ter um encontro. Você tem que estar preparado. Jesus ele voltará, mas se Jesus voltar essa noite para você, você está preparado? O que é que você tem feito? Você tem cumprido a primeira ordenança? Tem falado do amor de Jesus? Tem vivido uma vida íntegra? Tem vivido em santidade? Se Jesus voltar essa noite para você, como é que você está? Certa feita, um homem ele foi, percebeu e viu e ouviu que haveria um período de fome, e ele foi, aumentou os seus celeiros, aumentou a plantação e colheu e encheu os seus celeiros de forma duplicada. E ele parou, cruzou os braços e falou: agora estou farto, a minha alma pode descansar. E uma voz veio e disse para ele: louco, esta noite pedirão a tua alma, e de quem você será? Meu amado, fique preparado, porque Jesus ele está voltando, e tem 2 maneiras que Jesus pode voltar para mim e para você, e uma delas é ele nos chamando de forma individual. Tome cuidado. E a outra é como Paulo diz, a promessa de Tessalonicenses capítulo 4. Nós, o que ficarmos vivos, não antecederemos aqueles que já dormiram, mas eles, ao soar da trombeta, eu quero dizer para você que essa trombeta não é todos que irão escutar. Essa trombeta só vai escutar aquele que está vivendo uma vida de santidade, uma vida de integridade. Essa trombeta só vai escutar aquele que está vivendo baseado na palavra, obedecendo às ordens de Deus. Quem estiver afinado com o ouvido preparado, ele vai ouvir o toque da trombeta. Os mortos vão ressuscitar primeiro, os mortos que morreram em Cristo, os nossos irmãos na fé, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nos ares, para encontrar o Senhor. Glorificado e exaltado seja o Senhor. Eu quero dizer para você que a palavra sobre Jesus voltará não é uma palavra de correção, mas é uma palavra de ânimo, é uma palavra de esperança. Se você está preparado para encontrar com Jesus, você está firmado naquela palavra. Senhor, o meu coração se alegra em Ti, porque as Tuas promessas estão se cumprindo. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o Senhor. Nós cantamos essa noite aqui, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas se Jesus voltar, meu querido, você está preparado? Você está vivendo embaixo da ordenança? Você está vivendo com expectativa da promessa se cumprir? Aleluia. Vou partir para o terceiro. Aliança. Aliança. Encontramos na história de Noé a ordem para construir um grande barco. Embaixo de uma promessa ele começou a trabalhar. Temos a ordem. Estamos embaixo de uma promessa. E no final Deus ele faz uma aliança com Noé. E Deus ele tem uma aliança comigo e com você. Alguns não entenderam. Deus tem uma aliança comigo e com você. Uma aliança não do arco-íris. Uma aliança não temporária. É uma aliança de sangue. É uma aliança que começou lá no Calvário.
Aleluia. Você já viu aquela expressão que diz assim: eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro? Alguém já ouviu essa expressão? Por quê? Porque a pessoa entende o sacrifício da cruz. E aqueles que estão na expectativa de Jesus voltar e encontrar Ele preparado, Ele está firmado na aliança do Calvário. Quando Cristo morreu e se entregou por mim e por você, Jesus, Ele disse: essa é a nova aliança do meu sangue, essa é a nova aliança, é um novo testamento. Quem faz parte desse novo testamento, levante as tuas mãos e glorifique ao Senhor, adore o nome dEle, aleluia. Oh, glorificado e exaltado seja o Senhor, aleluia. Se vai aplaudir, glorifica, aleluia. Glorificado e exaltado seja o Senhor. Oh, glória! Estou sentindo Deus nesse lugar, irmão. Alecanta, labaixurianda, labacais. Aleluia! Glorificado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Deixa eu passar a palavra de Deus para você. Ei! Se você não tem uma aliança, vai correndo. Vai correndo. Se aliança com Cristo. Porque Ele está voltando, meu irmão. Tudo está preparado. O mundo político, as finanças do mundo, tudo está preparado. Você olha para Israel, os sinais já estão mais do que aflorados. E estão dizendo: olha, Jesus está às portas. E é profecia daqui, e é profecia dali. Jesus está voltando, Jesus está despertando a tua igreja. Se prepara, Jesus está voltando, aleluia. E quem vai ouvir o toque da trombeta, dá glória a Deus aí. Quem está preparado, dá glória a Deus, aleluia. Ele está voltando para me encontrar, para te encontrar, aleluia. Tudo está preparado, irmãos, aleluia. Tudo está preparado, Jesus está voltando. Oh, glórias, aleluia. Uma coisa que eu fico a pensar: por que Deus destruiu toda aquela geração? Por que Deus destruiu todos? Crianças, homens, mulheres, animais. Deixa eu falar algo para você, meu irmão. Deus, Ele é amor. Só que Deus também é justiça. Deus é amor, mas Ele também é justo. Deus é amor, mas Ele também é justiça. E vai chegar um momento em que a justiça de Deus vai operar. Nós estamos no amor, é graça. É graça. Pode fazer de tudo. Estou liberando de tudo. A igreja está sendo taxada como ultrapassada. A Bíblia sendo taxada como ultrapassada. Precisa adaptar a Bíblia para a nossa geração. Está tudo preparado, meu irmão. Deus está dando tempo de arrependimento. Mas até quando Ele vai olhar e vai suportar? Até quando Ele vai olhar e vai ver a banalização da família? Pecado continua sendo pecado. Deus é amor, mas vai ter o momento da justiça dele. A ira de Deus sobre a terra. Quando eu estava preparando essa palavra, veio algo no meu coração. Eu estava entristecido no meu coração. Estava entristecido. E eu peguei e falei assim: Deus, aconteceu algo no meio da família. Todo mundo sabia, menos eu. Talvez aconteça na sua família também. Todo mundo sabia, menos eu. Questão de família. Parentes. E eu olhando, observando aquela situação toda.
A minha esposa falou para mim, eu também sabia, já sabia. E eu pensei comigo, Deus, só eu não sabia? Fui o último a saber? Não, tem fulano de tal também que não sabia. E a minha filha falou assim, é porque vocês dois colocar o português correto, são conservadores. Aí eu peguei e falei assim, eu sou tão conservador assim? Sou tão conservador? E aquilo ficou no meu coração, falando, ninguém sabe, não sabia. Poderia ajudar em oração, nem para ajudar, ajude em oração, porque está acontecendo situações assim. Irmãos, tem família que é normal, fala, viu, ajuda em oração, porque está acontecendo problemas. Quem é amigo chega para você e fala, viu, me ajude em oração, porque está acontecendo assim, assim, assado. E eu entrei em xeque contra mim mesmo. Falei, eu sou conservador, mas também ninguém viu pelo outro lado que eu também sou uma pessoa de oração. E pediu ajuda em oração. E começou a vir um confronto dentro de mim. E eu preparando essa palavra, veio aquela geração. E a palavra de Jesus que diz, olha, assim como foi nos dias de Noé, assim será na vida do Filho do Homem. Irmãos, uma das coisas que mais estava popular na época de Noé era o homossexualismo. Isso já vem de muito antes. Era a banalização do casamento. Já vem de muito tempos atrás. E o Espírito Santo falou, você não é conservador. Se você é conservador, você está zelando pela palavra, porque isso continua sendo pecado. E se prepara, porque como estava naqueles dias, está nos dias de hoje, e a minha vinda está próxima. Aleluia. Mas eu tremi na base, irmãos. Porque assim como eu, também na tua família tem pessoas que estão despreparadas para a vinda de Cristo. Assim como na minha família, na tua família ainda tem pessoas que não aceitaram Jesus. E eles não vão suportar a ira de Deus, irmãos. Porque em Apocalipse capítulo 6, a Bíblia diz que muitos vão entrar no meio das rochas e vão orar e vão clamar e dizer, Deus, mata nossas vidas. Deus, que essas rochas caiam sobre nós. Porque a ira do Senhor está sobre toda a terra. E quem poderá suportar a tua ira? Assim como eu tenho na minha família pessoas que estão despreparadas para a vinda de Cristo, você também tem na sua. E nós temos essa ordenança, meu querido, de falar a respeito de Jesus. Quer que aceite ou não aceite, nós devemos falar do amor de Cristo. A nossa ordem é falar. Porque a promessa nós já temos, Ele vai voltar, aleluia. E se você tem uma aliança com Cristo, não tem como você voltar atrás. Eu estou falando daqueles aliançados. Pastor, quem é os aliançados? É aqueles que entregaram a tua vida para Jesus e falaram, eu estou crucificado com Cristo, não eu vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. Quem está crucificado com Cristo, ele declara, é pecado, pronto e acabou. Isso é espiritual, é Satanás que está agindo. Bate em retirada em nome de Jesus. Quem está na cruz do Calvário com Cristo, ele fica olhando somente para Jesus e falando, olha Jesus, eu estou olhando para o Senhor, falando do teu amor, mas é porque eu estou firmado numa promessa que o Senhor declarou que um dia vai voltar, e eu quero fazer parte da primeira leva, eu quero ser arrebatado. Olha Jesus, eu estou pagando o preço aqui, mas eu não vou descer da cruz. Estão me xingando, mas eu não vou descer da cruz. Estão me maldizendo, mas eu não vou descer da cruz. Estão me perseguindo, mas eu não vou descer da cruz, porque eu tenho uma aliança com o Senhor. Aleluia. Se vai aplaudir, glorifica. Aleluia. Ole canta labaixuriando alabacais. Não é mais tempo de brincar, irmãos. Não é mais tempo de brincar.
Não é mais tempo de brigar. Desperta. Desperta tu que dormes. Acende a tua lamparina, não é mais tempo de brincar. Aleluia, aleluia. Oh, glorificado e exaltado seja o nome santo do Senhor, digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Se você ainda não aceitou Jesus, aceite Jesus, meu irmão, vai para a cruz. Vai para a cruz, porque aquele dia, quando a igreja for arrebatada, aquele dia, quando a ira de Deus vai ter a terra, a Bíblia diz: quem poderá suportar o grande e terrível dia do Senhor? Malaquias capítulo 4 diz assim: e eis que vem o grande dia do Senhor, e vem ardendo como fogo, e por onde passa não sobra nem raiz e nem ramo. O dia do Senhor está chegando, e quem poderá suportar? Meu amado, nós estamos na graça. Aceite Jesus, para que quando Ele te chamar, quando a trombeta tocar, você possa dizer: ah, eu estou lavado e remido no sangue do Cordeiro, eu estou subindo, eu sou de Jesus, e Jesus é meu, aleluia. Oh, glorificado e exaltado seja o Senhor, aleluia, oh glória. Tinha uma canção que nós cantávamos há um tempo atrás, que dizia: eu quero é Deus, e não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Queira Jesus, meu amado. Ah, pastor, o senhor não conhece a minha família, você também não conhece a minha. A maior dificuldade de ir para a cruz, sabe qual é? É nós abandonarmos os nossos desejos. A maior dificuldade de ir para a cruz é nós abandonarmos o nosso desejo. Porque tem vontade da carne que ainda nos agrada. E a maior dificuldade: eu estou confortável nessa situação. Eu estou confortável nessa situação. Assim tá bom. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para te despertar e dizer: te prepara. Te prepara, te prepara, ó Israel, para encontrar-te comigo. Te prepara, ó Israel, para encontrar-te comigo. Te prepara, ó Aldemir, para encontrar com o Senhor. Te prepare você para encontrar com o Senhor. Se prepara, irmão, naquele dia vai ser alegria para uns, mas tristeza para outros. Porque muitos tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho e não pegou. Não aceitou a oportunidade. Eu conheço, você conhece pessoas que desprezam o Evangelho. Eu conheço, você conhece pessoas que não dão a mínima para o Evangelho. E você fala, zomba, tira sarro. Mas Jesus está voltando. E vai pegar muita gente de surpresa. Quero encerrar essa palavra dizendo uma parábola. Que Jesus ele fala uma parábola de alerta, dizendo: a vinda do Filho do Homem naquele dia será como um senhor que saiu para uma cidade distante e deixou a sua fazenda, os seus bens, os seus trabalhadores com responsabilidade de tudo. E foi. E depois ele voltou. Alguns chamam de parábola dos talentos. E a Bíblia também. Quando aquele senhor ele foi prestar contas, seus trabalhadores, ele foi repartido os seus bens. Um pegou um talento, são valores. O outro pegou 2, o outro pegou 5. O que tinha 5 trabalhou, foi para 10. O que tinha 2 trabalhou, foi para 4. O que tinha 1, ele foi e guardou. E aquele que guardou, quando ele foi devolver aquele 1, ele falou: olha, eu enterrei,
Porque o Senhor é um servo justo, aonde o Senhor planta, o Senhor colhe. O Senhor é aquele que faz tudo prosperar. O Senhor é aquele que faz com que aonde não produz, ainda venha produzir. O Senhor é desta maneira. E ele falou: servo mau e infiel, sabendo que eu era dessa maneira, porque não colocou o meu talento no banco para poder render juros? Me dá aqui o seu talento. Dá para aquele que tem 10. E você será jogado no fogo para ser queimado. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E a parábola termina, e eu quero frisar isso. Feliz é aquele que quando o seu Senhor voltar, o achar trabalhando. Feliz é aquele, bem-aventurado, é aquele que quando o seu Senhor voltar o encontrar trabalhando. Você está parado ou você está trabalhando? Se você está parado, você já não está mais cumprindo a ordenança. Se você não está trabalhando, também é porque você não tem promessa. Perdeu o foco da promessa. E banalizou a aliança. Eu falei que Jesus está voltando. E você disse glória a Deus. Aleluia. Mas a minha pergunta novamente nessa noite é: se Jesus voltar hoje, como que você vai estar? Como é que está o teu coração, meu irmão? Como está o teu coração para encontrar com Jesus? Como está o teu coração para encontrar com Jesus? A Aimee, fundadora da nossa igreja, ela tinha um lema. Ela dizia assim: eu vivo como se Cristo fosse voltar hoje. E trabalho como ele fosse voltar daqui 1000 anos. Esse dia a pastora publicou no Facebook a inauguração do Angeles Temple, em Los Angeles. Capacidade para 5.000 pessoas. Em uma época em que mulher não podia subir em púlpitos ou plataformas de altar para pregar. Numa época em que mulher não podia pregar. Uma mulher construiu um templo para mais de 5.000 almas. Lá em Los Angeles. E ainda tem. Só que o mais forte é o que ela declarava: eu vivo como se Cristo fosse voltar hoje. Trabalho como se ele fosse voltar daqui 1000 anos. Como você está vivendo? Como você está vivendo? Como você está vivendo, meu irmão? Você está igual aqueles crentes: não tem problema fazer isso de vez em quando. Não tem problema. Cometer o pecado de vez em quando. Não tem problema. É só um golinho. É só uma mentirinha. Pecado continua sendo pecado. E quando você peca, mancha as suas vestes. Pecado confessado, pecado perdoado. Pecado não confessado é pecado não perdoado. O Senhor, Ele pode te perdoar. Se você desceu da cruz, você pode voltar para a cruz e reatar a sua aliança. E ter a certeza de que Jesus está voltando e você vai subir com Ele. Agora, se você nunca fez essa aliança de convidar Jesus para morar no teu coração, se você nunca fez essa aliança de ir para a cruz com Cristo, não perca a oportunidade. Essa noite você pode se entregar para Jesus e falar: Jesus, eu quero fazer parte dessa aliança, eu quero ter essa promessa no meu coração, cumprir a ordenança do Senhor, eu quero, porque eu não quero ficar.
Irmão, se você entendesse um pouquinho das coisas que estão por vir, você agarraria Jesus e não soltaria mais. Não passaria um minuto sequer sem orar. Se você soubesse o que está por vir, irmão, você correria para a cruz, daria brados de aleluia e vitória, falaria: eu estou na cruz e daqui não vou sair. E quando você estiver assim, quando falar da vinda de Jesus, você vai se alegrar. Você vai se alegrar. Igual o autor do livro de Lucas escreveu: quando essas coisas começarem a acontecer, reino contra reino, nação contra nação, guerra entre famílias, quando isso começar a acontecer, a frieza espiritual, o amor de muitos e se esfriando, até mesmo dos escolhidos, quando essas coisas começarem a acontecer, uns vão dizer que eu estou ali, outro está lá, não acreditem, porque isso vai acontecer mesmo, mas quando isso começar a acontecer, levante as vossas cabeças, exalte de alegria, porque é chegado o tempo da vossa redenção. E eu amo quando se levantam profecias: Jesus está voltando aqui, outro fala: Jesus está voltando lá. Esse dia circulou no grupo de WhatsApp da liderança dos homens também, a respeito de um youtuber que ele gravou na igreja dele. Um dos pastores da igreja, em reunião de pastores, foi tomado em profecia e foi falando a respeito da vinda de Cristo para a igreja se preparar. Eu alegro no meu coração e falo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Você pode dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus? Mas você já entregou para tudo? Senão não adianta nada você falar: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Você já foi para a cruz? Senão não adianta nada você falar: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Se coloque sobre os teus pés, essa é a oportunidade que você tem. Se coloque sobre os teus pés. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o Senhor. Quem fica na locais. Se você ainda não aceitou Jesus, meu amado, e quer aceitar Jesus nessa noite, fala: não, pastor, eu quero ir para a cruz, eu quero aceitar Jesus. Aceitar Jesus é você convidar Jesus para morar no teu coração. Ei, escute. Aceitar Jesus é convidar Jesus para morar no teu coração e falar: Jesus, toma conta da minha vida. Eu entrego a minha vida ao Senhor. É você orar e convidar Jesus para mudar a tua vida, para mudar a tua história. Porque talvez você veio assim de uma linhagem, de uma família toda destruída. Ou até mesmo de uma família tradicional. Uma cultura tradicional. E você nunca convidou Jesus para morar no teu coração. Essa é a oportunidade que você tem. Essa é a oportunidade que você tem de convidar Jesus para morar no teu coração. Feche seus olhos, meu querido. Lecanta lá baixo.